Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de Samhain, que é um dos sabás mais importantes dentro da bruxaria, considerado aí o ano novo das bruxas. Então vou falar um pouquinho para vocês a respeito. Vamos lá? Samhain é comemorado no dia 30 de abril ou no dia 1º de maio. É o sabá que marca o ápice do outono, né? No sabá anterior, que foi Mabel, a gente teve o começo do outono. Agora a gente está no seu ápice, né? No ponto aí mais alto do outono. Para os antigos celtas, que só tinham duas estações no ano, o inverno e o verão, Samhain marcava o início do inverno, né? Mas aqui para nós, no hemisfério sul, também no hemisfério norte, né, nos Estados Unidos, eu digo, a gente tem essas estações, né, mais evidentes. Então, para nós aqui seria o meio do outono. Samhain é o sabá de morte. É considerado também o sabá da terceira colheita, a colheita da carne. Bom, mas por que a colheita da carne? Bom, em Samhain nós temos a morte do Deus. O Deus, ele se sacrifica em prol de nós, os seus filhos. Então ele oferece a sua carne para nós, de maneira metafórica, é claro. Mas esse sacrifício da carne é observado na natureza, porque os povos antigos, né, os povos europeus, eles costumavam sacrificar os animais mais velhos nesse período do ano, porque eles sabiam que esses animais não iam suportar o longo período de inverno, então eles iam acabar morrendo. Então esses animais eram sacrificados. Então, a gente vê que na natureza ao nosso redor, a gente enxerga esse sacrifício do Deus. Por isso consideramos Samhain o sabá da terceira colheita, colheita da carne. Falando um pouquinho mais a respeito desse mito dos deuses, em Samhain nós temos a deusa grávida, e ela irá dar à luz ao Deus no próximo sabá, que é o sabá de Yule, o sabá de renascimento. Nesse período, a deusa está no seu aspecto ancião. Nós vemos o Deus também no aspecto ancião, né? E no dia do sabá ocorre ali a sua morte, né? E nós podemos enxergar essas características do masculino e feminino na natureza à nossa volta. Por quê? Bom, a morte do Deus. Nós vemos que nesse período de Samhain, o sol já está mais fraco, né? Por isso que a gente chama aí de morte do Deus, né? Tudo são maneiras metafóricas da gente explicar a natureza à nossa volta. Outras características que a gente pode ver, né, que no outono as árvores perdem, né, as suas folhas, muitas plantas morrem, algumas plantas entram no período de dormência. Então a gente vê essa morte na natureza ao nosso redor. Esse período de morte não é algo triste para nós bruxos. Pelo contrário, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que esses ciclos de vida e morte são constantes e absolutamente necessários. É preciso que a natureza se renove, por isso que há a morte, para que o novo, né, nasça. Tudo à nossa volta tem um ciclo, tudo à nossa volta tem um começo, um meio e o fim. E estudar a bruxaria é entender que esses processos ocorrem porque são necessários. Então, nesse período de Samhain, nós entramos em luto pela morte do Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós nos alegramos, porque sabemos que ele irá renascer em Yule e irá ficar mais forte ao decorrer de cada sabá, assim como a deusa também, né? Ela irá voltar ao seu aspecto de donzela, irá voltar ao seu aspecto de mãe e assim sucessivamente, né? Num ciclo eterno aí, uma dança eterna da natureza. Por ser um sabá de morte, esse é o momento de enfrentarmos as nossas sombras. As sombras são aquelas características que nós tentamos esconder,
às vezes a gente tenta esconder da gente mesmo. São aquelas coisas que não queremos ver, são aqueles defeitos, aqueles erros que nos assombram até hoje. Então, nesse período de Samhain, a gente costuma trabalhar muito as nossas sombras, né? A gente mergulha, né, em nós mesmos, ficamos mais introspectos, falamos menos, né? Nós pensamos mais no nosso interior, né? E não exteriorizamos tanto. A gente costuma ficar mais íntimo ali, meditar a respeito das coisas que se passaram no ano anterior, né? Refletir o que a gente pode mudar para esse próximo ano. Eu digo próximo ano, né? Porque a gente considera Samhain um ano novo mesmo. Por quê? Porque ele finda, né, um ciclo, né? Esse ciclo desse ano anterior, ele tem um fim agora em Samhain. Então a gente vai começar algo novo, né, depois desse sabá. Então esse é o momento da gente refletir as nossas ações passadas. Uma das partes mais bonitas desse sabá é a honra aos nossos ancestrais. Em Samhain, a gente costuma dizer que os véus entre os mundos estão mais finos, então é mais fácil a gente estabelecer essa comunicação com os nossos antepassados. Então é muito comum nós decorarmos o altar com fotos dos nossos familiares que já desencarnaram, com objetos, né, desses familiares. Mas lembrando que os antepassados não são só membros da nossa família, são amigos, são animais de estimação, são pessoas que fizeram parte de nossa vida em outras encarnações, são nossos mentores, são nossos guias que estão lá no astral olhando por nós, são nossas antepassadas bruxas, são nossos antepassados aí de outros mundos até, quem sabe. No plano espiritual, nós temos muitas pessoas que olham por nós. Então nós consideramos todos esses mestres, todos esses guias, todos esses amigos como nossos antepassados. Então esse é o momento de honrarmos a eles. Esse é o sabá específico para isso. Em Samhain do ano passado, eu e alguns amigos do grupo, nós resolvemos fazer uma pesquisa entre os nossos familiares para descobrir quem eram nossos bisavós, quem eram nossos tataravós, e nós descobrimos muitas coisas muito interessantes. Eu descobri mesmo que eu tenho bisavó por parte de pai que veio de Portugal, que veio da Espanha. Descobri que alguns dos meus familiares vieram de Minas, alguns vieram da Bahia. Descobri também o nome deles. Então, todas essas descobertas fizeram parte do meu Samhain do ano passado e com certeza farão esse ano também. Então, é muito legal a gente tirar um tempo para descobrir quem é a nossa família, quais são as nossas origens, né? Samhain é o momento ideal para você fazer isso. Muitas pessoas consideram Samhain como sendo o Halloween. Bom, ele tem a sua correspondência, né? O Halloween ele se originou sim, né, dos antigos sabás que eram comemorados na Europa, mas não é a mesma coisa, tá, gente? Eles são até comemorados no mesmo dia lá nos Estados Unidos, né? Porque Samhain, lá na América do Norte, é comemorado dia 31 de outubro. Mas são festas completamente diferentes. O Halloween é mais focado aí numa festa fantasia, com um fim mais comercial. E o Samhain não, né? É uma celebração pagã antiga que tem as suas correspondências aí com base da natureza ao nosso redor. Mas eu sei, até as cores, né, do Halloween são referências de Samhain. A gente vê muito o laranja, o roxo e o preto, que são cores associadas a Samhain. Até as lanternas, né, as jack-lanterns, elas são usadas aí no Halloween, mas são um costume dos antigos pagãos. Inclusive, falando um pouquinho mais a respeito desse costume, eram usados antigamente
nabos, né, como essas lanternas do Jack. Eles faziam caretas em nabos e colocavam uma vela dentro de nabos. Mas quando os imigrantes irlandeses chegaram nos Estados Unidos, eles viram que as abóboras eram muito mais abundantes nesse período do ano lá nos Estados Unidos. Então eles adaptaram esse antigo costume e começaram a usar aí as lanternas do Jack em abóboras. E é um costume que a gente vê que dura até hoje, né? A gente pode sim adaptar esse costume aos nossos dias atuais e também utilizar as Jack-lanternas em nosso sabá, né? Em nosso altar, ou também para decorar a casa. Mas qual que é o objetivo mágico dessas lanternas? Bom, como Samhain é um sabá de morte, a gente mexe muito com os espíritos desencarnados. As luzes que são colocadas dentro das abóboras servem para guiar esses espíritos encarnados. Você pode fazer com esse objetivo ou você pode também fazer com o objetivo de decoração. Fica aí a seu critério. Bom, como o véu entre os mundos em Samhain está mais fino, a comunicação dos oráculos também é muito facilitada. Porque assim, todos os oráculos que a gente joga, né, que a gente lê, eles são influenciados sim pelo plano espiritual. Então, você tem os mestres, né, você tem seus guias, e são eles que influenciam o jogo. Eles influenciam que carta do tarô você vai tirar, influenciam as peças dos ossos, por exemplo, runas, pêndulos, o espelho negro, oráculo da água. Todos esses oráculos podem ser praticados em Samhain, podem e devem, na verdade, porque é o momento propício para isso. E a nossa ligação com nossos antepassados vai facilitar e muito essa comunicação. Então, se você tem uma pergunta aí que você está esperando há muito tempo para fazer, faça agora em Samhain. Bom, e um costume muito comum agora em Samhain é a gente confeccionar a corda da bruxa. Essa aqui é a minha corda do ano passado, eu fiz com fitas mesmo de cetim. Você pode fazer com cordinhas, fitas de cetim, com lã, vai aí do seu gosto. A minha foi feita com fitas de cetim e elas são trançadas, ó. É muito costume, né? Muito comum a gente trançar as cordas com as nossas próprias mãos. Por quê? Porque conforme a gente vai traçando, né, trançando a corda, a gente vai mentalizando aquilo que a gente deseja atrair. Inclusive as cores da corda também influenciam muito, né? Eu utilizei aqui a minha corda do ano passado, o laranja, porque eu queria atrair alegria para minha vida, né? Queria atrair essa felicidade. O verde, porque eu queria atrair saúde mesmo, né? Que eu estava precisando. E coloquei o roxo porque eu queria essa maior conexão com o espiritual. Então são cores aí que influenciaram muito o meu último ano, foram aí muito proveitosas para mim. E a corda da bruxa, ela é feita do nosso tamanho. Você mede a sua altura, né, e você faz a corda do seu tamanho. E nas pontas da corda, a gente dá um nó. Aqui as minhas duas pontinhas da corda, a gente dá um nó. E a gente também pode dar nós no decorrer da corda. A gente dá um nó no decorrer da corda. Porque esses nós, eles devem ter um objetivo. Por exemplo, eu dou esse nó e mentalizo amor próprio. Então, quando eu for dar esse nó, eu vou mentalizar, vou ficar mantrando esse amor próprio, né? Depois de visualizar, de mentalizar esse amor próprio, eu dou o nó. E você pode fazer isso no decorrer inteiro da sua corda, mentalizando aí coisas que você quer atrair para o seu ano. Depois que você finalizou essa corda da bruxa, você pode usar ela para diversos objetivos. Você pode usá-la no seu corpo, por exemplo,
quando você precisa fazer algo que vai tirar muita energia de você. Por exemplo, fazer uma mudança de casa, que é uma coisa super desgastante. Você coloca essa corda junto a você e pede para ela te dar força. Então, ela vai te dar força durante toda essa mudança. Você pode usá-la em outros feitiços, outros rituais, dos mais variados possíveis, durante o ano todo. Depois que se passou um ano, né, no Samhain do ano que vem, você vai queimar essa corda da bruxa e vai fazer uma nova, tá bom? Outras coisas que você pode fazer durante Samhain. Você pode escrever num papel algumas características que você quer banir. Por exemplo, eu quero banir a preguiça. Eu vou lá, escrevo preguiça num papelzinho e queimo na vela de Samhain. Mas tome muito cuidado, porque tudo que você bane da sua vida, entra uma outra característica no lugar. Ou o universo vai te jogar coisas para que você faça e você consiga banir isso mais rapidamente da sua vida. Se você quer banir a preguiça, por exemplo, o universo vai te jogar um monte de trabalho para você fazer, para você trabalhar essa característica que você quer eliminar, para que ela seja eliminada mais rápido, até porque foi o que você pediu. Então tenha em mente que ao banir qualquer coisa, essa energia será jogada para você, entendeu? Você também pode anotar no papel coisas que você quer atrair. Por exemplo, eu quero prosperidade. Escreve prosperidade no papelzinho e queima na vela de Samhain. As coisas que você quer banir, é interessante banir numa vela preta. E as coisas que você quer atrair, você pode queimar numa vela laranja, por exemplo. Mas não se apegue a cores, tá? Se você não tiver uma vela colorida para fazer o sabá, por exemplo, pode ser uma vela branca. Ou se você não tiver vela para fazer o sabá, você pode só mentalizar esses seus desejos. Bom, então é isso. Em Samhain você pode banir, você pode fazer seus pedidos, você pode honrar os seus ancestrais, você pode fazer a corda da bruxa, você pode também fazer pequenos banquetes, né? Fazer um bolo, fazer um pão, oferecer um pedaço aí aos seus ancestrais, né? Uma fruta, oferecer aos seus deuses, aos seus guias. As possibilidades são infinitas. Algumas pedras que você pode usar agora em Samhain. Você pode usar qualquer pedra negra, né? Qualquer pedra da cor preta. Eu vou ler algumas aqui. Obsidiana, a obsidiana floco de neve, a ônix, cordalina, turmalina negra, âmbar, granada, hematita. Algumas cores, né, para você usar de vela, algumas cores correspondentes a esse sabá. É o laranja, né, que simboliza esse outono, o roxo, que simboliza essa conexão espiritual com os nossos ancestrais, e o preto, né, que é a morte, que é a base aí de Samhain. Alguns alimentos para você fazer em Samhain são os pães, bolos, você pode usar maçã, abóbora, romã, batatas, vinhos e bebidas quentes também. Mas, como eu falo em todos os vídeos aqui sobre os sabás, se você não tiver nada disso para comemorar o sabá, faça uma oração, faça seus agradecimentos da forma que você pode e da forma como você se sente melhor, da forma como você se sente bem, tá bom? Eu vou deixar uma playlist com todos os vídeos que eu falo a respeito de cada sabá do ano aqui embaixo na descrição para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito do sabá de Mabel, por exemplo, que foi o anterior a esse, eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição também, tá bom? Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos do canal. Até a próxima. Tchau, gente!